A dor de não ser amada como se merece é uma ferida que se repete em silêncio, ecoando em relacionamentos que parecem sempre ficar aquém do que se espera. Muitas vezes, essa sensação de insuficiência afetiva não é um acaso, mas um padrão inconsciente que se alimenta de escolhas, expectativas e, sobretudo, de uma desconexão interna. Carl Jung ensina que o que vivemos nos relacionamentos é um reflexo do que ainda não foi resolvido dentro de nós. Quando nos sentimos repetidamente não vistas, não valorizadas ou amadas apenas de forma parcial, é sinal de que algo dentro de nós ainda acredita que esse é o amor que merecemos, ou o único que conseguimos alcançar. Essa dinâmica costuma se manifestar de maneiras sutis. Pode ser aquela relação em que você se doa inteira, mas recebe migalhas de atenção. Ou aquela paixão em que você idealiza o outro, projetando nele qualidades que ele nunca realmente teve, apenas para depois sentir o vazio de perceber que mais uma vez estava amando sozinha. Esses padrões não surgem por acidente. Eles estão enraizados em experiências passadas, muitas vezes na infância, onde o amor pode ter sido condicional, ausente ou desequilibrado. A criança que não se sentiu plenamente amada carrega dentro de si a crença de que precisa se esforçar demais para merecer afeto, e na vida adulta, repete esse script, atraindo parceiros que confirmam essa mesma narrativa. Jung diria que essas repetições são como mensagens do inconsciente, tentando nos mostrar o que ainda precisa ser curado. Quando ignoramos essas mensagens, elas se tornam mais intensas, aparecendo em relacionamentos fracassados, em frustrações amorosas recorrentes ou na sensação constante de que algo essencial está faltando. O primeiro passo para romper esse ciclo é justamente reconhecê-lo, não como um destino imutável, mas como um padrão que pode ser desfeito. Isso exige um mergulho interno, uma observação honesta das próprias escolhas afetivas. Quem você costuma atrair? Em que momentos você se diminui para caber no afeto do outro? Qual foi a primeira vez em que você sentiu que o amor era algo que precisava ser conquistado e não simplesmente recebido? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são necessárias. Elas nos tiram do piloto automático e nos colocam diante da nossa própria responsabilidade afetiva. Afinal, ninguém pode nos dar um amor que nós mesmas não acreditamos merecer. A mudança começa quando paramos de procurar no outro a solução para uma dor que, no fundo, só pode ser curada dentro de nós. O amor que você merece já existe, mas ele não virá de fora até que você o reconheça dentro de si. O amor nunca é apenas o que acontece entre duas pessoas. É também um espelho do que carregamos em nosso mundo interior. Carl Jung revelou que nossos relacionamentos são profundamente influenciados por forças inconscientes, mecanismos psicológicos que operam sem que percebamos. Quando nos apaixonamos, não estamos vendo apenas o outro, mas projetando nele partes de nós mesmas que ainda não reconhecemos ou aceitamos plenamente. Essa é a essência da ânima e do animus, os arquétipos que representam o feminino e o masculino dentro de cada um de nós. Eles moldam não apenas como amamos, mas também o tipo de amor que acreditamos merecer. Quando não estamos em harmonia com essas energias internas, atraímos relacionamentos que refletem nosso desequilíbrio, seja na forma de parceiros distantes, relações obsessivas ou uma constante sensação de inadequação. A projeção é um desses mecanismos silenciosos que distorcem nossa percepção do amor. Sem perceber, atribuímos ao outro qualidades que na verdade são nossas, ou que desejamos ardentemente possuir. É comum, por exemplo, idealizar alguém como o homem mais compreensivo do mundo, ou a mulher mais carinhosa, quando na verdade estamos vendo nele o que gostaríamos de cultivar em nós mesmas. Quando a realidade inevitavelmente desfaz essa ilusão, a decepção parece vir do outro, mas sua origem está dentro de nós.
Jung nos lembra que todo encontro amoroso é, em certa medida, um encontro com partes desconhecidas de nós mesmos. As qualidades que mais admiramos, ou que mais nos irritam, no parceiro, muitas vezes são aspectos nossos que ainda não integramos. A sombra também desempenha um papel crucial nesses padrões. Aquilo que reprimimos em nós mesmos, nossa vulnerabilidade, nossa força, nossa sexualidade, tende a nos atrair nos outros, muitas vezes de forma caótica. Quem nega sua própria necessidade de cuidado pode se ver repetidamente envolvida com pessoas emocionalmente indisponíveis, como se estivesse tentando resolver em um relacionamento após outro o que só pode ser resolvido no interior. Da mesma forma, quem rejeita sua própria assertividade pode acabar se anulando em relacionamentos onde sua voz não é ouvida. Esses padrões não são castigos, mas chamados para o autoconhecimento. O amor maduro, na visão junguiana, surge quando começamos a distinguir o que é nosso do que é do outro, quando paramos de esperar que o parceiro preencha vazios que só nós podemos preencher. Isso não significa abandonar o desejo de conexão, mas sim reconhecer que a verdadeira intimidade só floresce quando duas pessoas inteiras se encontram, sem a carga de expectativas impossíveis. O caminho para relações mais plenas começa no interior, no trabalho paciente de integrar nossas partes rejeitadas e assumir a responsabilidade por nosso próprio vazio. Quando fazemos as pazes com o que há dentro de nós, o amor deixa de ser uma busca desesperada por completude e se torna um encontro consciente entre duas pessoas que já se sabem inteiras. A sombra do amor próprio se esconde nos cantos mais obscuros da psique, onde guardamos todas as partes de nós mesmas que julgamos indignas de afeto. É lá que mora a voz sussurrante que nos convence de que devemos nos contentar com migalhas, que o amor pleno é para outras pessoas, nunca para nós. Jung nos mostra que essa autoimagem distorcida não surge do nada. Ela é construída através de experiências passadas, mensagens internalizadas e padrões que repetimos sem questionar. Quando não nos enxergamos como merecedoras de um amor completo, acabamos atraindo justamente aqueles que confirmam essa crença num jogo inconsciente de profecias autorrealizáveis. A dinâmica do amor sacrificial revela muito sobre essa ferida interna. Quantas vezes você se pegou justificando o injustificável, aceitando o inaceitável, simplesmente porque no fundo acreditava que era isso ou nada? Essa tendência a se anular em nome do amor muitas vezes esconde um medo profundo, o de que, sendo verdadeiramente quem somos, não seremos amadas. A criança que aprendeu a se moldar às expectativas alheias para receber afeto se torna o adulto que continua se dobrando, mesmo quando isso significa trair a si mesma. O paradoxo é doloroso. Quanto mais nos esforçamos para sermos amadas, mais nos afastamos da possibilidade de um amor verdadeiro, porque esse amor exige que nos apresentemos inteiras, não em versões reduzidas. O diálogo com a sombra é essencial para romper esse ciclo. Significa encarar de frente todas as partes que rejeitamos em nós mesmas. Nossa vulnerabilidade, nossa força, nossa raiva, nosso desejo. Muitas mulheres aprendem a reprimir sua assertividade por medo de parecerem difíceis ou exigentes demais, sem perceber que, ao fazer isso, estão abrindo mão de seus limites mais básicos. Outras se apegam a uma imagem de cuidadora infinita, como se seu valor dependesse exclusivamente da capacidade de servir aos outros. Esses papéis, quando não questionados, se tornam prisões douradas, onde o amor verdadeiro não pode entrar, porque ele requer autenticidade acima de tudo. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transformá-los. Quando começamos a identificar os momentos em que nos traímos para agradar, quando percebemos o tom de desdém na voz interna que fala sobre nós mesmas, temos a chance de reescrever o script. O amor próprio não surge do dia para a noite. É uma prática diária de nos tratarmos com a mesma compaixão que ofereceríamos a uma amiga querida.
significa olhar no espelho e desafiar cada pensamento que diz: você não é suficiente. Significa parar de negociar necessidades básicas como se fossem luxos. A verdade mais dura e libertadora é esta: ninguém pode nos dar o amor que nos recusamos a dar a nós mesmas. Quando finalmente aceitamos essa verdade, algo mágico acontece. Os relacionamentos que antes pareciam tão vitais se tornam escolhas, não necessidades. E o amor que recebemos começa a espelhar o que finalmente aprendemos a sentir por nós mesmas. Os arquétipos que habitam nosso inconsciente são como personagens invisíveis que ditam os roteiros de nossos relacionamentos, muitas vezes sem que tenhamos consciência de seus papéis. Jung nos revela que esses padrões universais se manifestam de forma única em cada pessoa, moldando não apenas como amamos, mas também como esperamos ser amadas. A criança ferida é um desses arquétipos poderosos. Quando ela domina nossa psique, tendemos a buscar nos outros a segurança que nos faltou em momentos cruciais do desenvolvimento. Não é incomum que essa busca se transforme em armadilha, onde confundimos amor com a necessidade de reparação, como se um parceiro pudesse finalmente nos dar a atenção, o cuidado ou a proteção que um dia nos foi negado. O cuidador é outro arquétipo que frequentemente distorce nossas relações. Ele surge quando aprendemos, desde cedo, que nosso valor está diretamente ligado à nossa capacidade de servir, de agradar, de antecipar as necessidades alheias. Quem opera, principalmente, a partir desse lugar costuma se perder em relacionamentos desequilibrados, onde dá constantemente sem receber na mesma medida. Há uma ironia dolorosa nesse padrão. Quanto mais nos dedicamos a cuidar do outro, mais reforçamos a crença de que só somos dignas de amor quando estamos em modo de serviço. O cuidador muitas vezes teme que, se parar de doar, descobrirá que ninguém está realmente interessado em quem ela é, apenas no que ela proporciona. Já a vítima é um arquétipo particularmente insidioso, pois se alimenta da repetição de situações onde nos sentimos injustiçadas, traídas ou abandonadas. Quando esse padrão se instala, criamos inconscientemente circunstâncias que confirmam nossa visão distorcida de nós mesmas como merecedoras de sofrimento. A vítima não é fraca. Paradoxalmente, ela detém um poder secreto, o poder de nunca precisar assumir responsabilidade plena por suas escolhas afetivas, pois sempre haverá um algoz para culpar. O desafio aqui é reconhecer que permanecer nesse papel nos condena a uma vida de relacionamentos onde, de uma forma ou de outra, sempre acabaremos machucadas. Os modelos parentais que internalizamos na infância desempenham um papel crucial na ativação desses arquétipos. Sem perceber, podemos estar repetindo dinâmicas familiares em nossos relacionamentos amorosos, seja buscando recriar e talvez consertar o passado, seja rebelando-nos contra ele de formas igualmente inconscientes. A filha de um pai emocionalmente distante pode, anos depois, encontrar-se repetidamente atraída por parceiros igualmente indisponíveis, numa tentativa frustrada de finalmente conquistar o amor que lhe foi negado. O que sentimos como química ou atração, muitas vezes nada mais é do que o reconhecimento inconsciente de um padrão familiar, por mais doloroso que ele seja. A saída desse labirinto começa com o reconhecimento honesto de quais arquétipos têm dirigido nossa vida amorosa. Qual história estamos repetindo? Que papel estamos desempenhando que talvez não nos sirva mais? Essas perguntas nos levam a um território desconfortável, pois exigem que assumamos a responsabilidade por padrões que, durante muito tempo, atribuímos ao acaso ou ao azar. Mas é justamente nesse desconforto que reside a liberdade. Quando compreendemos que os arquétipos são energias que podemos aprender a dominar e não destinos imutáveis, começamos a escrever novas possibilidades para nossas histórias de amor. A mecânica das projeções amorosas opera como um teatro invisível, onde, sem perceber, atribuímos aos outros os papéis que nós mesmas escrevemos.
Esse fenômeno psicológico explica por que tantas relações começam como contos de fadas e terminam como pesadelos de incompreensão. No calor da paixão inicial, não vemos o outro em sua realidade objetiva, mas sim através da lente distorcida de nossas próprias necessidades inconscientes. A pessoa amada se torna uma tela em branco, onde projetamos qualidades que desejamos ardentemente encontrar, seja a segurança que nos falta, a aventura que anelamos ou o reconhecimento que secretamente almejamos. Quando a realidade inevitavelmente rompe essa fantasia, a decepção que sentimos diz menos sobre o outro e mais sobre as expectativas impossíveis que depositamos nele. Esse mecanismo é particularmente cruel quando envolve a tentativa de reparar feridas do passado através de novos amores. Quantas vezes nos pegamos atraídas por alguém que, em algum nível, lembra a figura que nos machucou no passado? Pode ser o tom de voz, uma certa frieza emocional ou mesmo padrões de comportamento que ecoam experiências dolorosas. O inconsciente, em sua lógica peculiar, nos leva a essas repetições na esperança mágica de que, desta vez, o final será diferente. Queremos transformar o parceiro emocionalmente indisponível em alguém presente, o crítico em admirador, o distante em devotado. Essa batalha secreta raramente termina em vitória, pois o outro não está ali para representar o papel que lhe atribuímos em nosso drama interno. A idealização é a irmã gêmea da projeção, e juntas elas criam relacionamentos baseados mais em fantasia do que em realidade. No início do enamoramento, é comum atribuirmos ao outro qualidades que ele não possui, ou amplificar traços mínimos, até que se tornem algo que nunca foram. Esse processo não é intencional. Acontece nas profundezas do psiquismo, onde nossas carências mais antigas se misturam com esperanças atuais. O problema surge quando a convivência revela a pessoa real por trás da projeção, e ao invés de ajustarmos nossas expectativas, insistimos em ver apenas a imagem que criamos. Muitos relacionamentos naufragam nesse abismo entre quem o outro realmente é e quem precisamos que ele seja para a nossa própria história fazer sentido. O antídoto para esse ciclo está no exercício doloroso, porém libertador, de distinguir o que pertence a nós e o que pertence ao outro. Requer que façamos perguntas difíceis. O que estou vendo no outro que na verdade é meu? Que necessidades minhas estou tentando satisfazer através dessa relação? O que aconteceria se eu parasse de esperar que essa pessoa preenchesse vazios que só eu posso preencher? Esses questionamentos não matam o amor. Pelo contrário, criam as condições para um amor mais verdadeiro, onde duas pessoas podem se encontrar em sua realidade, não em suas fantasias. Quando retiramos as projeções, o que resta pode ser menos brilhante que o sonho inicial, mas tem a vantagem de ser real. E é apenas no terreno da realidade, por mais imperfeito que seja, que o amor verdadeiro pode fincar raízes e crescer. A passagem da carência para a autonomia afetiva não é uma jornada linear, mas um processo de desapego de velhas crenças que nos mantinham presas a dinâmicas dolorosas. Esse caminho começa com um ato de coragem simples, porém radical. Encarar a solidão não como uma ameaça, mas como um espaço necessário de reconstrução interior. Muitas mulheres descobrem, nesse período de introspecção, que o que chamavam de amor era frequentemente um medo disfarçado. Medo de estar sozinhas, medo de não serem suficientes, medo de enfrentar os vazios que tentavam preencher com a presença do outro. Jung nos lembra que só podemos nos relacionar de forma saudável quando encontramos dentro de nós mesmas aquilo que buscávamos desesperadamente nos outros. Estabelecer limites torna-se um ato de amor próprio essencial nessa fase. Não se trata de construir muralhas, mas de aprender a discernir entre o que nutre e o que esgota, entre o que cresce junto e o que suga nossa energia vital.
Esse discernimento muitas vezes nasce da dor de reconhecer quantas vezes nos traímos para manter relações que nos diminuíam. A autonomia emocional floresce quando paramos de ver os limites como egoísmo e começamos a entendê-los como pré-requisitos para qualquer vínculo verdadeiro. Quem não consegue dizer não, acaba vivendo um sim vazio, onde a conexão autêntica se perde na névoa da complacência compulsiva. A técnica junguiana da imaginação ativa oferece ferramentas poderosas para esse processo de transformação. Ao dialogar com nossas figuras interiores, a criança ferida, o crítico interno, a versão sábia que mora em nós, começamos a desfazer os nós emocionais que nos mantinham presas a padrões repetitivos. A escrita terapêutica surge como aliada, permitindo que traduzamos em palavras as emoções que antes nos paralisavam. Escrever cartas não enviadas, diários íntimos ou mesmo listas de necessidades ignoradas são formas de trazer à luz do consciente o que estava enterrado no inconsciente, onde exercia controle sobre nossas escolhas afetivas. Esse trabalho interno gradualmente altera nossa presença no mundo. Pessoas que antes nos atraíam deixam de exercer fascínio. Situações que tolerávamos tornam-se inaceitáveis, não por rigidez, mas porque nosso centro gravitacional emocional se moveu. A carência, que antes ditava nossas escolhas, cede lugar a um novo critério. Isso me aproxima ou me afasta de quem estou me tornando? A surpresa vem quando percebemos que, ao parar de aceitar migalhas, começamos a atrair conexões mais nutritivas, não por mágica, mas porque nossa energia mudou. O maior presente dessa jornada talvez seja descobrir que a autonomia não nos isola, mas nos prepara para amores mais verdadeiros, onde duas pessoas inteiras escolhem estar juntas não por necessidade, mas por desejo consciente. O renascimento afetivo não chega como uma epifania estrondosa, mas como um silêncio interno que finalmente permite ouvir a própria voz. Depois de percorrer os labirintos do inconsciente, confrontar projeções e reconhecer padrões, surge um espaço novo dentro de si, menos ávido por amor externo, mais capaz de gerar seu próprio calor. Jung ensina que esse é o florescimento do self, o centro unificador da psique onde os opostos se reconciliam. Na esfera amorosa, isso se traduz por uma mudança sutil, porém radical. De buscar alguém que nos complete, passamos a escolher pessoas com quem possamos compartilhar nossa completude. O amor deixa de ser uma necessidade desesperada e se torna uma expressão consciente, onde duas pessoas inteiras se encontram sem a urgência de preencher vazios mútuos. Esse novo patamar exige que abandonemos a fantasia do amor como redenção. Nenhum parceiro, por mais maravilhoso que seja, pode carregar o peso de ser nossa única fonte de felicidade, significado ou validação. Quando internalizamos essa verdade, os relacionamentos se libertam de expectativas impossíveis e podem se desenvolver em terreno mais fértil. Aprendemos a distinguir entre o amor que nos expande e aquele que nos diminui, não através de regras rígidas, mas escutando a sabedoria do corpo e da intuição. O corpo, afinal, registra o que a mente muitas vezes se recusa a admitir. A contração no estômago quando nossos limites são ultrapassados, a leveza quando estamos em presença de alguém que nos vê verdadeiramente. Nessa fase, o equilíbrio entre dar e receber deixa de ser um conceito abstrato para se tornar uma prática diária. Quem passou a vida se anulando descobre o desafio de receber sem culpa. Quem sempre controlou tudo, aprende a se entregar sem medo. Essas mudanças não acontecem sem contratempos. Velhos padrões ressurgem em momentos de fragilidade, mas agora trazemos consigo a consciência necessária para não cair nos mesmos buracos. A beleza desse processo está justamente em sua imperfeição. Não se trata de alcançar um estado de perfeita harmonia, mas de desenvolver a resiliência para voltar ao centro sempre que nos perdemos. O amor que merecemos começa, paradoxalmente, quando entendemos que já o tínhamos dentro de nós o tempo todo.
As relações se transformam em espelhos que refletem nosso crescimento interno, não mais em fontes externas de validação. Escrever uma carta para sua nova versão pode ser um ritual poderoso nessa transição. Não uma lista de metas rígidas, mas um reconhecimento da jornada percorrida e um convite para o que está por vir. Nele, você pode finalmente dizer às partes de si mesma que antes rejeitava: você é digna. Você é suficiente. O amor que procurava lá fora sempre esteve aqui, esperando apenas para ser reconhecido. Quando essa verdade se instala no coração, todo o resto, os encontros, as escolhas, a forma de amar e ser amada, se reorganiza naturalmente ao seu redor.